Bom dia, estamos aqui hoje no dia 11 de julho, né, no nosso segundo dia de mobilização, né, um ato de paralisação na instituição ao qual eu represento, que é o IPHAN, na superintendência, né, aqui no Piauí, né, da qual a gente está reivindicando, né, a atenção, né, do governo para a abertura da mesa de negociação para que a gente possa conquistar o nosso plano de carreira. O IPHAN é uma instituição das mais antigas do Brasil, né? Fez recentemente 87 anos, né? E tem como missão institucional preservar o patrimônio cultural do Brasil, que para além, né, dos bens, né, arquitetônicos e arqueológicos, eu atuo no IPHAN na preservação dos bens imateriais, que para além, né, de declarar que eles são patrimônios culturais, eles precisam garantir, né, a elaboração e a execução de políticas públicas, certo? Então, quando o IPHAN dá o título de bem cultural, de patrimônio cultural para um bem cultural, ele precisa de apoio, precisa de condições para que ele garanta a sua sustentabilidade cultural. E nessa situação que nos encontramos hoje na instituição, que é vinculada ao Ministério da Cultura, não há condições humanas nem financeiras da gente poder atuar na preservação desses bens culturais, certo? O que está acontecendo? Aqui no Piauí temos bens culturais imateriais, da qual eu lido diretamente, né, que é a cajuína, a capoeira, o repente, o cordel, o forró, né, entre outros, que a gente tem que executar ações, né, de apoio, né, e para esses grupos, né, culturais, para os chamados detentores, que precisam, né, de atenção do IPHAN, porque eles receberam o título de patrimônio cultural. Então, a partir do momento que isso é reconhecido pelo Estado brasileiro, a gente tem que desenvolver o que a gente chama de salvaguarda, porque a salvaguarda está prevista na legislação, né, da qual o patrimônio cultural tem que desenvolver para aqueles bens que são patrimônio culturais do Brasil, tá certo? Então a salvaguarda, ela é toda um campo de atuação política da qual a gente vai conversar com os detentores, a gente tem por obrigação conversar com eles, dialogar com eles, para que eles possam, juntamente com o IPHAN, formular políticas públicas, né, que garantam aí o apoio para que o bem cultural seja preservado. Né? Então essa é mais ou menos a característica do que o antropólogo, né, ou aqueles que atuam diretamente com patrimônio imaterial tem que desenvolver dentro do IPHAN. Então, se isso não acontecer, reconhecer esses bens culturais como patrimônio cultural é apenas um ato declaratório, porque se não vier acompanhada de uma política posterior a esse título, né, tudo fica muito vazio, tudo fica muito sem sentido. Então, a política pública é o que realmente faz a coisa acontecer e tornar concreta esse título, que é muito importante para esses bens culturais. Bem, o IPHAN, ele é uma autarquia com maior capilaridade no Brasil, está presente nos 26 estados e no Distrito Federal. No entanto, as suas superintendências têm um quadro reduzido de pessoal. Qual é a realidade hoje do efetivo funcional dentro do IPHAN e quais são as suas reivindicações no que diz respeito à estruturação desse órgão de cultura? O patrimônio cultural, de tudo isso que eu falei e muito mais, ele está em risco. Ele está em risco porque se o plano de carreira não sair, não adianta fazer concurso, porque não é uma carreira atrativa. Porque quem já está dentro, né, não vai ficar, certo? As pessoas estão saindo, os servidores estão saindo buscando outras oportunidades que realmente valorizem o profissional, que é o IPHAN, diga-se de passagem, é uma das instituições onde tem mais mestres e doutores, tá certo? Então, um graduado, um doutor, ele ganha o mesmo que um graduado. Não há plano de carreira que garanta a remuneração, a gratificação para quem é mestre, quem é doutor, tá certo? Então, a tendência é declinar o número de servidores. A superintendência do IPHAN, com tudo que ela tem que fazer no Piauí, ela só conta com 13 servidores para lidar com cidades inteiras que são tombadas. Só temos 2 arquitetos
né, para tudo isso, certo? 2 servidores efetivos, né, arquitetos, 2 afastadas, tá certo? Porque as pessoas têm que se qualificar, elas têm que buscar aí a melhoria das condições, né, intelectuais para lidar melhor com essas questões relacionadas aí ao patrimônio cultural. Então, cidades inteiras precisam de arquitetos altamente qualificados para isso. O Piauí é um dos estados mais reconhecidos em termos de arqueologia. Oeiras, São Raimundo Nonato, o próprio litoral do Exatamente. Piauí. Então, os sítios arqueológicos precisam de arqueólogos para estar lá em campo e fiscalizar se esses bens culturais estão íntegros. E aí só temos 2 arqueólogos para cuidar de todo o patrimônio arqueológico do estado do Piauí. E quanto aos bens imateriais, dos quais eu falei, cajuína, repente, cordel, o choro, que foi recentemente considerado patrimônio, a capoeira, certo? Enfim, tem muitos bens imateriais e só temos 3 profissionais para lidar com todo esse público, esses grupos, que são muitos grupos culturais que precisam estar lá desenvolver a salvaguarda desses bens culturais. E só somos 3 no momento e a tendência se a coisa não melhorar, a coisa vai piorar, porque as pessoas vão procurar outras oportunidades que melhor valorizem o servidor. Ok, então vocês estão reivindicando, junto ao Ministério da Gestão e Inovação, a abertura imediata da mesa específica do pessoal da cultura, né, do IFAM. Exatamente. Nesse momento, a gente precisa que o Ministério da Gestão e Inovação abra a mesa de negociação para a gente escolher qual negociar, né, para a gente dialogar, para saber qual o melhor plano de carreira para todos esses profissionais, né, que tem que lidar não só do IFAM, mas como a Fundação Palmares, a Casa de Rui Barbosa, a Ancine, a Funarte, né, criar uma carreira da cultura que contemple toda, né, a excelência, né, dos profissionais que estão ainda presentes nessas instituições, mas que a tendência é a cada vez mais se esvaziar. Então é preciso que o Ministério abra essa mesa para que a gente possa, né, discutir, né, que caminhos tomar aí para a construção dessa carreira que está defasada, aliás, nunca teve. Não temos plano de carreira e é isso que a gente quer, certo? Então é isso.